Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com Pablo Dissi, presidente da Volkswagen para a América Latina, sobre política e economia. Pablo, acho que eu escolhi a pessoa certa para falar de política e economia, né? Um argentino que já está calejado com crise também na Argentina, veio para o Brasil, também pegou crise aqui no Brasil. Como é que você analisa esses últimos anos desses dois países tão importantes para a região, Brasil e Argentina, que são a força motora da região? Olha, nossos países têm esses altos e baixos violentos, né? Sobre 30%, desse 40%. Eu sempre falo que nós temos que ter a agilidade de entender o mercado e ajustar para cima ou para baixo de uma forma rápida, né? Imagina, o ano passado, nós projetamos um crescimento de 14% para a indústria e 35% da Vox. Então, imagina uma pessoa que não está acostumada com a região fazer esse tipo de planejamento. Eles não estão acostumados a fazer esse tipo de planejamento. Crescimento de 2%, 3% já é muito. Então, eu acho que a experiência nesses países é fundamental. Especificamente, Brasil, eu sempre falo que mais que um país, é um continente, sim? E não é um país para amadores. Aqui não é um lugar para que alguém venha aprender. Aqui precisa alguém com experiência, porque o sistema é complexo, sim? O negócio, as regras não são sempre muito claras, sim? A tributação, por exemplo, a logística. Então você tem que ter experiência em países emergentes, com volatilidade, para ser bem sucedido nesses países. E você foi forjado nos dois que mais tem volatilidade na região, né? Imagina, quando eu era criança tinha inflação de 100% ao mês lá na Argentina. Então eu acho que eu entendo quando você sofre na pele as consequências de uma inflação, uma desvalorização das moedas, para cima, para baixo, ninguém mais tem que te explicar. Por isso que os profissionais daqui do Brasil são muito bem conceituados, né? Porque as pessoas entendem muito bem, em um país complexo, como funciona e fazer o negócio acontecer. Então, se você se dá bem aqui nesses países, pode ir em qualquer outro país do mundo. Agora deixa eu te perguntar especificamente sobre cada um dos países. O Brasil, ao que parece, está saindo de uma crise, de uma longa crise que a gente já atravessou nos últimos anos. Como é que você enxerga o Brasil e o que precisa ser feito no país? Olha, vou separar a política da economia, porque acho que a política e a economia foi em caminhos diferentes há um ano e meio aqui no Brasil. Eu tenho muito respeito pelo trabalho, pelo bom trabalho feito pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil. A redução de juros e de inflação não foi por acaso, foi porque o time é muito competente, sim? Eles têm as coisas claras de como funcionam, e por isso o Brasil tem os menores juros e taxas de inflação quase que históricas. Isso para uma indústria como a nossa é fundamental, porque o crédito começou a girar novamente a partir do ano passado. Sim? A inadimplência dos consumidores caiu. Então, a inadimplência cair, os bancos começaram a emprestar mais dinheiro, não somente na nossa indústria, em outras indústrias. Então, o crédito é o motor da economia. Nosso setor, 2017 versus 2016, cresceu 17%. E esse ano, contra o ano passado, 14%. São crescimentos importantes. E isso tem a economia, os juros, a inadimplência por trás. Mas não está nem perto do que foi no auge a indústria automobilística brasileira com o que é hoje. O Brasil vendia quase 4 milhões de automóveis, hoje vende 2,5. Me corrige se eu tiver errado. Com certeza, mas o ano passado cresceu 17 e esse ano 14. Poderia ser menos 17 e menos 14. Sim, sim. Então, as coisas como são. Mas você consegue enxergar o Brasil retomando aquele patamar lá de trás? Eu acho que vai demorar 2 ou 3 anos, sim. Eu sou muito otimista em relação a 2019. Eu acho que a parte fundamental da economia, se o próximo governo continua com essa política, que eu acho que sim, independentemente de quem ganha a eleição, eu acho que vai continuar. Vamos ter um bom ano creditício, de juros controlados, de um bom PIB para o próximo. Eu acho que muitas indústrias vão ir melhorando
para 2019. Você tocou no ponto do próximo governo. Como é que você está enxergando essas eleições? Você está esperando para fazer investimento ou não? Como executivo de uma grande empresa multinacional, no que vai influenciar os seus negócios? Então, nossa indústria é de médio e longo prazo. Então, te dou um exemplo concreto, não só palavras. Nossa empresa anunciou 2 anos atrás, no pior momento da crise do Brasil, investimentos no Brasil de 7 bilhões de reais. Então, aí você acredita no país ou não acredita. Uhum. E a Vox acredita no Brasil. No pior da crise, anunciamos 7 bilhões de reais, investimentos, parte já aconteceram, parte irão acontecer, e que irão acontecer independentemente de quem ganhe as eleições. Nós, como empresa, respeitamos o processo eleitoral, eu acho que é um processo democrático, que funciona bem, acho que as instituições brasileiras são sólidas, sim, tem um sistema muito bom, e que quem ganhe as eleições, o importante é que estabeleça regras claras para todo mundo. Você tocou nesse ponto das eleições. Você acha que o próximo presidente vai tocar as reformas, seja qual for o próximo presidente, seja o Fernando Haddad do PT, seja o Bolsonaro do PSL, as reformas vão ser tocadas? Olha, independente de quem ganhe, vai ter que ser muito habilidoso para conciliar as contas. O Brasil precisa trabalhar a parte de previdência, sim? As contas não estão ajustadas. Como será feito? É uma mistura entre a economia e a política muito fina. Graças a Deus que eu não sou político, mas será um trabalho difícil de equilibrar a parte social com a economia. Mas com certeza o país precisa uma reforma da Previdência para equilibrar as contas. E na Argentina, o que acontece? Quando assumiu o Macri, todo mundo, enfim, achou, agora vai a Argentina, a agenda liberal do Macri, enfim. E o país mergulhou numa crise muito grande. E o país, para a gente, é estratégico. Para o Brasil, sobretudo também para a Volkswagen, porque a Volkswagen do Brasil exporta para a Argentina. O que aconteceu com o país? Como é que você está vendo a crise que a Argentina está passando nesse momento? Então, a Argentina é muito similar ao Brasil em termos da parte fiscal e o desequilíbrio, só que a Argentina está mais desequilibrada que o Brasil. Não tem reserva internacional como o Brasil. O Brasil fez um trabalho fantástico de quase 400 bi de dólares de reserva, que a Argentina tem 30, 35. Então, a diferença é monstruosa. Mas a Argentina ficou com um governo populista por quase 10 anos, sim? Muito fechado. Então, quando chegou o Macri, e eu morava na Argentina na época, tinha muita euforia, abriu o mercado, se abriu o mundo, políticas mais amigáveis para os negócios. Porém, esse equilíbrio fiscal, social, ele preferiu fazer um pouco mais devagar. Sim? E ao fim do dia, após de 2 anos, esse equilíbrio fiscal chamou o Macri e falou, veja bem, tem que fazer algum ajuste, porque a Argentina tem entre 5% a 6% de déficit fiscal, que é muito. Então aí não tem muita solução, ou você aumenta a receita ou reduz a despesa. Muito simples de negócio. E o Macri foi forçado esse ano a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aumentar imposto. Aumentar o imposto e reduzir a despesa. E essa fórmula é um ajuste difícil que a gente está vivendo nesse momento. Nos próximos 6, 8 meses não serão fáceis para a Argentina, sim? Mas são necessários. E voltamos ao Brasil. Esse equilíbrio precisa encontrar. Agora, quanto que vai ajustar, quanto que não, esse equilíbrio vai ser muito difícil, independentemente de quem ganhe as eleições aqui no país. Ou seja, se o Brasil não fizer o ajuste, vai acontecer o que está acontecendo com a Argentina nesse exato momento. Eu acho que sim, porque a Argentina foi mais violenta porque o desequilíbrio fiscal é maior. Mas ao médio prazo, o Brasil, eu acho que vai ter que ter algum tipo de reforma para equilibrar as contas. Tá ok. Pablo, estamos caminhando para o fim do programa. Eu gostaria de deixar que você falasse com quem está assistindo
o espaço, por favor, o espaço é seu. Se você quiser Obrigado. deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Muito obrigado, Carlos. Então, minha mensagem é a seguinte: nós falamos muito sobre a nova Volkswagen, os produtos, os serviços, a nova tecnologia. Mas mais importante do que falar, eu gostaria de convidar a todos os assistentes a vir para o Salão do Automóvel aqui em São Paulo, que vai começar no dia 8 de novembro, aberto ao público, para que experimentem todos os produtos da Volkswagen. Nós vamos ter todos os nossos produtos que falei aqui no dia de hoje. As tecnologias, vamos ter o showroom digital lá presente, onde as pessoas vão poder experimentar. Vamos ter um espaço para crianças também, para que eles ou elas brinquem dentro do show. E também vamos ter um espaço de convenções que vai ser um dos maiores do show para 500 pessoas. Então, convido vocês a visitar e experimentar a nova Volkswagen. Muito obrigado, Pablo. Obrigado, Carlos. E eu agradeço a você que nos acompanha aqui na TV Dinheiro e gostaria de deixar aqui o meu até logo. Esse é o último programa do Moeda Forte na TV Dinheiro que eu comando. Estou deixando a Isto é Dinheiro, mas como bem o Pablo disse aqui no início do programa, o mais importante é o time. Então eu gostaria de agradecer ao time da Editora 3, ao time da Isto é Dinheiro, da Dinheiro Rural e da Motor Show, que trabalhou comigo durante todo esse tempo, e também ao time da B3, que fez com que isso aqui fosse possível. Muito obrigado e até logo!